Olá, o vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que envolve muitas questões de quem está no relacionamento, né? Ou de quem está a ponto de dar um passo muito grande no relacionamento, que é a tomada de decisões no relacionamento. Na verdade, quando eu falo desse tema, não é uma questão só de relacionamentos. Acredito eu que ao longo do vídeo vocês vão perceber que isso é uma questão muito anterior aos relacionamentos. Tem muito a ver a vida privada, a vida particular, a vida íntima, muito tempo antes de você ter escolhido estar no relacionamento ou não. Bom, quando a gente fala sobre tomar decisões em relacionamento, é muito importante a gente olhar, antes de mais nada, sobre a pessoa, né? Sobre o indivíduo, bem antes dele ser um casal. Por que que eu falo isso? Porque se ele não tem como tomar uma decisão enquanto indivíduo, enquanto um só, quem dirá enquanto integrante de um casal, quanto participante de uma família. Por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que quando entra num relacionamento entrega tanto a própria vida para o outro que pode correr o risco de chegar a uma etapa da vida, né, depois de pouco tempo, depois de muito tempo, de não saber simplesmente porque tá ali. E aí você questiona essa pessoa, ela diz, não sei, eu fui sobrevivendo, né? E de certa forma, isso é uma questão triste, né? Porque se a pessoa precisou chegar nesse ponto, ela não sabe responder por que que ela está ali, por que que ela se mantém nessa situação, é porque ela não fez essa análise prévia dela mesma, não fez essa autorreflexão. Então, quando a gente fala de tomar decisões, por exemplo, se aceita o pedido de casamento ou se termina um casamento, que é o outro extremo, a gente tem que falar muito antes disso sobre assumir responsabilidades. Quando a gente fala tomar decisão, na verdade a gente está falando de quê? De escolha, né? E a gente precisa colocar uma lupa sobre isso, uma lupa bem generosa. E é generosa porque não só porque ela precisa ser grande para você observar os detalhes, mas porque a gente tem que ter humildade também para se analisar. Mas como assim, Rô? Por que que eu tenho que ser humilde? Porque quando você começa a pensar e se analisar, você vai perceber que tem várias coisas que você não gosta. Você vai perceber que pode ser que aquela crítica que você faz para o outro, na verdade, ela tem mais a ver com você. E aí, quando você reclama as coisas do seu casamento, pode ser que na verdade seja uma questão só sua e não da sua relação com o outro, né? Com o parceiro e com a parceira. Então, a gente precisa ser humilde e se analisar, porque escolher implica em coisas, um binômio muito importante. Você tem de um lado abdicar, que é abrir mão de alguma coisa, e do outro lado da balança você tem o alcançar, o conseguir, o conquistar, conseguir realizar alguma coisa. E quando você escolhe, você necessariamente tem que lidar com isso. O que eu estou dizendo aqui não é que você tem que tomar decisões de forma rápida, né? Muito pelo contrário, não tem uma regra para isso. O que eu estou dizendo é que você tem que tomar a decisão, mas você não pode se deixar dominar por este processo de tomar uma decisão. Tudo bem, se você tem um relacionamento e você dá tudo para esse parceiro vai resolver para você. Essa parceira vai escolher desde a roupa que você usa até se vocês vão viajar, se vocês não vão. Se esse é seu tipo de relacionamento e você lida bem com isso, ok. Mas a provocação que eu faço aqui é até que ponto você está se deixando até que ponto você está permitindo que o outro escolha tudo por você, né? Quando a gente vê os casais chamando vida, meu tudo, é muito bonito, mas você não pode deixar que isso efetivamente seja algo que você vai se arrepender depois. Como eu falei, não tem problema nenhum se você está num relacionamento desse, mas você corre um sério risco de, com o passar do tempo, você se questionar por que que você está ali. E vamos supor que esse outro frustra você. Se essa pessoa que você tanto confiou, que você entrega a sua própria tomada de decisão para o outro, todas as questões da sua vida, quem decide não é você, é esse outro. E aí você descobre que esse outro não era aquilo que você estava pensando. E aí? Bom,
É uma questão bem complicada. Fora essas pessoas que têm essa dificuldade de decisão, que elas simplesmente optam por não decidir, né? Mesmo que inconscientemente elas não decidem, tem um outro lado, tem as pessoas também que convergem tudo isso para o corpo. Freud já falava da questão da histeria. E aqui eu não estou dizendo que você é histérico ou não é. Tudo é, como eu falo, caso a caso. Mas muita gente converge esses problemas no corpo. E aí você tem... Quem nunca ouviu falar da dor de barriga, de ansiedade, de dor de cabeça, de estresse? Claro que tem um fator biológico, mas a gastrite nervosa, por exemplo, se você conversar com 10 pessoas, 8 tem gastrite nervosa. Pode reparar, todo mundo tem gastrite nervosa aí hoje. Será que isso não quer dizer alguma coisa, né? Tem gente que faz exame e não acha nada, né? Será que isso não tem alguma coisa a ver? Uma coisa que tem que ficar muito clara é que tomar decisões nem sempre é fácil, né? E cada tipo de decisão tem o seu peso, mas tem gente que patina nisso e não sai do lugar. E quando eu questiono essas pessoas sobre isso, a resposta comum é sempre eu tenho medo de me arrepender. Ah, mas e se eu me arrepender? Assim, a maioria das respostas tem a ver com isso. E aí você começa a parar para pensar sobre, tá, você pode se arrepender sim, mas o que é esse arrependimento? O que é se arrepender? Se a gente for parar para pensar, se arrepender envolve um processo até evolutivo, né? Uma questão de amadurecimento. Porque quando você se arrepende, é sinal de que provavelmente você pensou naquilo, você passou por uma situação que você não gostou, e aí o natural é que você analise e veja, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, talvez se eu tivesse tomado esta ou aquela atitude, feito ou não aquilo outro, falado isso ou não. Enfim, será que essas pessoas elas têm medo de amadurecer? Rômulo, mas todo mundo quer amadurecer. Exatamente, todo mundo quer amadurecer, mas ninguém quer passar pelo sofrimento ou pela dor de amadurecer, porque amadurecer não é fácil. Melhorar como pessoa não é fácil. Implica-se em ter certa dor, em ter certo sofrimento, mas é uma dor, a dor do amadurecimento, né? Os sofrimentos, as vivências que a gente tem, as dificuldades que a gente passa na vida, de certa forma nos tornam mais fortes. Pelo menos a tendência natural é essa. Mas também, num outro ponto, e aí eu falo de hipóteses, falo de possibilidades. Nada do que eu falo aqui vocês têm que ter em mente que é uma regra. Mas essa questão de medo de se arrepender pode estar maquiando uma outra questão. Vamos olhar para isso. Uma pessoa que nunca decide nada, que sempre deixa para o outro decidir, que para ela é o vulgo, tá ruim, mas tá bom, tanto faz, tanto fez. Essa pessoa ela tá deixando maquiar ou não uma falta de ambição muito grande. É você se manter na zona de conforto. Você vê relacionamentos péssimos que as pessoas não tem, ou pelo menos, né, quem está de fora acha péssimo, né? Que as pessoas sofrem, não têm essa vontade de melhorar, não discute sobre o relacionamento, aí fica aquilo, briga, volta, ok, se funciona para você, ok, mas os relatos, o manifesto que a gente diz, isso também tem que ser analisado, claro, é de sofrimento. E as pessoas preferem permanecer nisso do que ter a ambição de melhorar, né? Porque essa melhora, esse ganho no relacionamento implica um certo sofrimento, sim, e saber lidar com coisas que talvez você não esteja preparado. Outro ponto que é ainda mais profundo, quando a gente fala desse medo, né, desse pseudo medo de se arrepender, dessa questão de tomar decisões, pode ser que elas simplesmente acreditem que as decisões que elas tomaram, as poucas decisões que elas tomaram, as escolhas feitas lá em outro tempo, elas são tão acertadas, ela tem tanto medo de sofrer com isso que ela prefere não olhar para isso. E ela evita tomar outras decisões. Não, já decidi isso aqui, tá bom, estou satisfeito. Não é o medo de se arrepender, é simplesmente achar que tomou a melhor decisão ou de tentar evitar um sofrimento por uma via que não é lá muito usual.
o que eu percebo é que falta muito na gente uma questão de se humanizar, de olhar mais para si, de se observar, né? Quando você faz uma psicoterapia, você tem isso em doses cavalares, você tem isso de uma forma muito intensa e você tem isso de uma forma que é uma coisa exclusivamente feita para você. É toda a sua vida ali sobre a mesa e você vai, né, lidar com isso, você vai aprendendo a lidar com isso, né? Se você não tem como fazer uma psicoterapia, não está na sua possibilidade agora, e claro que isso demanda um investimento, você pode tentar, pelo menos de uma forma, um grau mais leve, você pode começar a tentar se observar, você pode começar a tentar ver como é que você lida com os outros, como que os outros lidam com você, fazer pequenas experiências de não, vou tentar ser mais, vou tentar não só criticar o fulano, eu vou tentar entender, vou estender a mão para ele, vou tentar reclamar menos, né? Todos esses procedimentos, é claro que não são fáceis e eles demandam essa conscientização, né? Se é que eu posso usar esse termo aqui, porque muita gente está tão no inconsciente que é muito difícil de perceber, muito difícil de ver, né? As pessoas, eu sempre indico para elas, quando as pessoas me questionam, as pessoas não têm prática nisso, mas isso é um exercício mesmo. Com o tempo você vai começando a aperfeiçoar isso, essa visão de si mesmo, essa visão de como você, de relacionamento interpessoal também. Um jeito muito bacana de fazer isso, como eu digo para as pessoas, é a questão das artes, da literatura, né? Quando você lê um livro, por meio desses personagens, você está se vendo ali, você está vendo o seu núcleo familiar, você está vendo as suas amizades, seus relacionamentos, e ali você consegue a se colocar nessas situações e em comparação com aquela personagem específica, você vê se o que você faria, você deixaria de fazer, é muito bacana. Outro ponto é a questão das histórias em quadrinhos e até mesmo o cinema, né? Acho que talvez o cinema as pessoas leem muito pouco hoje, infelizmente, mas o cinema tá aí para isso. Você sair de uma sessão de cinema e aquilo te tocou de alguma forma, não deixa aquilo passar. Tenta elaborar aquilo, tenta ver por que aquilo tá. Passou 2 dias você ainda tá pensando naquele filme e alguma coisa ali naquele filme mexeu com você. Isso para você começar a se perceber, a se humanizar de uma forma, a se humanizar com responsabilidade, que é não só simplesmente se culpar, se vitimizar, é se responsabilizar que talvez a situação da sua vida hoje é muito fruto das suas próprias decisões e não do que o outro aparentemente decidiu por você, porque a partir do momento que você deixa que o outro decida por você, você já decidiu, não é mesmo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa a sua curtida aqui, caso você tenha gostado. Se você quiser saber dos próximos vídeos, é só se inscrever no canal. O outro canal, na verdade, eu tive que apagar, eu tive um problema, então esse aqui vai ser o canal definitivo. O vídeo anterior, que é sobre desconfiança, ele já está aqui nesse canal, então você pode assistir também por esse card que está aparecendo aqui na tela. E eu espero que você reflita sobre o tema de hoje, que você leve um pouco disso para você, né? Se você não levar, não tem problema, tá bom? Tudo que a gente conversa aqui é sempre no plano das provocações, no plano da reflexão, tá? Obrigado pela sua atenção e me siga também nas redes sociais, no Insta ou na minha fanpage, @psicólogo Rômulo Bacete. Muito obrigado.